núcleo do conhecimento e na área de... Olá, tudo bom? Hoje nós vamos apresentar um material muito bacana, publicado na revista científica multidisciplinar Núcleo do Conhecimento e na área de agronomia, no entanto, que está trazendo toda uma questão de cálculo para que você entenda um pouquinho mais. A gente está tratando sobre Gauss, sobre a tabela de Gauss e as possibilidades dentro dessa tabela, e eu vou trazer aqui para você alguns aspectos interessantes para a gente conhecer um pouco mais dessa temática. O artigo está intitulado da seguinte maneira: outra abordagem na elaboração de tabela de frequência usando a teoria de distribuição normal de Gauss. A gente vai trabalhar um pouquinho nesse assunto e a gente vai trabalhar a partir do estudo realizado pelo Samuel Carlos Vitorino. E a gente começa então esse vídeo falando para você já deixar o seu like, se inscrever no canal. Afinal de contas, nós estamos fazendo aqui uma propagação da ciência. Mesmo que não seja a sua área, muitas pessoas podem se interessar e auxiliar o desenvolvimento da sociedade com relação ao conhecimento, com relação à expansão do conhecimento e do ensino. E a gente, posteriormente, volta aqui para o material e vai entender então quem é o Samuel. Lembre-se que esse é um exercício que nós fazemos sempre: conhecer quem é o autor antes de entender o que ele está falando. Então, aqui na Núcleo do Conhecimento, a gente tem, logo quando é apresentado o material, esse daqui é a forma de citação de acordo com a BNT, respeitando aí a BNT, aonde nos possibilita colocar o nome do autor. A gente sabe que agora tem uma regrinha que você só coloca o S.C. mas respeitamos os autores e ainda aderimos então essa norma, essa forma de citar, onde cita o nome do autor. E aqui a gente tem um mecanismo de compreender quem é o autor. Então, se a gente clicar aqui, a gente vai direto aqui para a especificação do autor. Então, o Samuel, ele é PhD, ou seja, doutor em ciências da agricultura, e é um engenheiro agrônomo. Então vamos entender um pouquinho mais sobre o que esse estudo trabalhou. É o estudo de engenharia, é um estudo que trabalha dentro dessa realidade da tabela de frequência e que interessa não só a área da agronomia em si, mas todas as áreas que vão utilizar a questão da frequência, a questão desses cálculos de frequência, e você vai ver aqui que serve para bastante coisa. Então, como está estruturado? A gente já viu que quem escreveu foi o Samuel, ele é sozinho, é o único autor, e ele está trabalhando com o artigo da seguinte estrutura: o resumo, a introdução, o referencial teórico sobre tabelas de distribuição de frequência, técnicas descritivas tabulares e gráficas, demonstrando a construção de tabela de distribuição de frequência, coleta de dados, distribuição de frequência simples, tabela de distribuição de frequências das classes a definir, distribuição de frequência usando categorias pré-definidas, uso de categorias pré-definidas versus critérios matemáticos na construção de tabela de distribuição de frequência de classe e, por fim, as considerações finais e referências. Aqui, como eu já disse antes, nós temos a possibilidade de você ir direto para a compreensão do autor. Essa aqui é a forma de citar. Muito importante que na citação você cite o número DOI, porque auxilia, toda vez que você cita no seu material o número DOI, na hora que você publica o seu material, essa base de dados da Crossref, ela consegue contabilizar a quantidade de citação. Isso ajuda muito, não só a carreira do pesquisador, como também o impulsionamento, a visualização do estudo ou dos estudos que estão sendo realizados. Aqui nós temos então o resumo. No resumo, como você já sabe, o autor vai dizer tudo o que ele trabalhou no material, levando em consideração a metodologia, o objetivo e os principais resultados. Como o doutor Samuel, organizou esse resumo? Bem, ele disse o seguinte: a organização correta dos dados é de extrema importância para análise no processo de inferência estatística, visando a elaboração de conclusões válidas e recomendações genéricas
sobre determinado assunto em estudo. A literatura científica especializada descreve diversos procedimentos para a organização de dados em tabelas de distribuição de frequência. No entanto, não é sempre que imprecisões são feitas no uso de ferramentas de organização de dados. Essas imprecisões resultaram em análises distorcidas e conclusões incongruentes. Este artigo apresenta uma análise crítica dos métodos e procedimentos de organização de dados descritos na literatura, especificamente a distribuição de dados em tabelas de distribuição de frequência, e propõe uma abordagem diferenciada na elaboração de tabelas de distribuição de frequência de classe. Para todas as variáveis com categorias pré-definidas, esses e seus respectivos valores de referência servem como corpo da tabela. Para as variáveis que não possuem categorias pré-definidas, o uso da teoria da distribuição normal de Gauss como critério de categorização é proposto e justificado. As categorias geradas servem como corpo da tabela. Conclui-se que as tabelas de distribuição de frequência podem ser distinguidas em dois tipos, ou seja, tabelas de distribuição de frequência de classes ou categorias pré-definidas e tabelas de distribuição de frequência em classes ou categorias a serem definidas, sugerindo sua adoção como conceito. E aqui ele coloca as palavras-chave, que a gente lembra que palavras-chave serão aquelas palavras que você, ao buscar na base de dados, na Google, na base de dados específica que o artigo está indexado, esse material vai vir para você. Aqui é importante a gente ressaltar que artigos que trabalham nessa questão das estatísticas, não só esse artigo do Dr. Samuel, que trabalha nessa questão da tabela, das tabelas de inferências, de frequência, porque realmente um estatístico ou uma pessoa que entende um pouco mais de estatística, ao olhar os diversos tipos de estudos que trazem dados estatísticos, a gente vê realmente bastante conclusões que não são verídicas e muitas vezes não é que o autor não entende daquele assunto, mas que o autor não tomou o respectivo cuidado para gerar sua tabela, para fazer suas estatísticas, para compreender aquela tabela. Muitas vezes isso já ocorreu comigo, de ter alunos que terceirizam um serviço para aquelas pessoas que não são estatísticas, mas acham que sabem mexer num programa estatístico específico. O que acontece? Dependendo de como você manipula esses programas, os dados que vão chegar até você, eles não vão ser reais, eles não vão ser verídicos, porque você não soube fazer as respectivas associações. Então, o que o Dr. Samuel traz para a gente é justamente uma possibilidade de trabalhar com tabelas de forma que tragam dados mais corretos para o desenvolvimento da ciência. E aí, ele coloca aqui a questão da estatística como a ciência, né? Como não só parte de ciência, né? A estatística como ciência, mas a estatística também como meio de produção da ciência e como meio de geração de dados fidedignos. Mas lembre-se, como eu já falei anteriormente, é importante você saber não só a estatística, mas se você utilizar de qualquer outro tipo de sistema, que você saiba manipulá-lo de forma a compreender e atender às variáveis de qualidade estatística, que é justamente isso que o Dr. Samuel está trazendo para a gente. Então, ele trabalha aqui sobre a importância da estatística, sobre a gama, né, de possibilidades estatísticas que você tem. Traz aqui, então, um referencial teórico sobre as tabelas de distribuição de frequência, explicando o que é, as técnicas descritivas. Então, veja, embora o Dr. Samuel seja da parte de... ele é um engenheiro agrônomo, ele é um doutor nessa área, ele não está trabalhando especificamente dessa área, ele está trabalhando como estatística, que é um meio, uma ferramenta de produção de informações, de produção de ciência. Por isso que se você está desenvolvendo o seu estudo, não só se você estuda na área de exatas, mas se você está desenvolvendo pesquisas, é muito interessante que você vá até a revista Núcleo do Conhecimento e possa saborear esse material que está tão rico nessa questão de você repensar e, nesse caso aqui, até aprender um pouquinho mais sobre essas técnicas desse formato e possibilidade de fazer a tabela. Aí ele coloca aqui, continua falando da literatura, vai explicando as categorias, como que funciona, dá aqui um exemplo para entender.
Coloca um exemplo utilizado, ele utilizou um exemplo na área de saúde, muito interessante. Na sequência, ele trouxe aqui, demonstrando a construção de tabela de distribuição de frequência. Então, ele traz como você faz essa tabela passo a passo, como que você tem que considerar. E aí ele vai explicando a tabela de distribuição de frequência das classes a definir, as possibilidades que ele trabalhou lá em cima no resumo. Aí ele colocou aqui uma possibilidade de categorização, distribuição de frequência usando categorias pré-definidas, uso de categorias pré-definidas versus critérios matemáticos na construção de tabelas de distribuição de frequência de classe e, por fim, coloca as considerações finais. E, nas considerações finais, ele diz o seguinte: as tabelas de distribuição de frequência são ferramentas muito úteis no processamento de dados. Sua construção deve, no entanto, obedecer a certos critérios cientificamente válidos. É fundamental garantir que, independentemente do critério adotado, a leitura interpretativa dos dados conduza a conclusões lógicas e compreensíveis sobre o comportamento da variável. Nesse sentido, a ligação entre atributos quantitativos e qualitativos é crucial. Assim, o critério sugerido, baseado na utilização da teoria da distribuição normal de Gauss para a categorização das variáveis, é bastante viável. Por tudo o que foi expresso, existe um fundamento suficiente para introduzir a diferenciação das tabelas de distribuição de frequência das classes em dois tipos, ou seja, tabelas de frequência de classes ou categorias pré-definidas e tabelas de frequência de classes ou categorias a definir, sugerindo daí sua adoção como conceito. E aqui, portanto, ele termina com as bases que ele utilizou para essas considerações. E mais uma vez, eu convido você que está desenvolvendo o estudo, ou é estudante de exatas, de estatística, ou é um pesquisador que está começando agora a se preocupar com essa questão dos dados, visitar a revista Núcleo do Conhecimento e saborear esse artigo aqui do Dr. Samuel, que realmente está muito interessante para que a gente possa repensar na produção de uma ciência e de uma ciência com qualidade. Eu espero ter ajudado. Não se esqueça de deixar seu comentário, não só aqui na revista, você viu aqui que a gente tem um campinho para você falar direto com o autor, mas também deixar um comentário aqui no canal e deixar o seu like e se inscrever no canal. Um grande abraço e até a próxima! Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre as possibilidades